Porque às vezes esse sonho, a pastora dá uma exagerada. Aí ela falou assim, aumenta mais. Eu falei assim, o volume já foi todo. Não tem mais o que fazer aqui não, pelo amor de Deus. Ela quer achar volume onde não tem. Quem tem, diga amém. Amém. Capítulo 12 diz assim, eu não vou demorar muito, por causa do horário também. Foi muita correria hoje para nossas irmãs e acabamos atrasando um pouquinho o começo do culto. Então eu vou ser muito breve. No máximo 10 horas da noite, vocês já estão em casa, glorificando a Deus nos seus lares. Amém? Capítulo 12 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Pastor, aquele do nosso amado Marcos Feliciano. Verso 3. Então Maria, tomando um arrádio de unguento de nardo puro, ou um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, diz: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes, irmão, esse texto, verso 10, ele é a chave de toda a mensagem. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. E por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Feche os olhos por um minuto, por gentileza, incline sua cabeça. De preferência, deixe a Bíblia aberta, não feche ela. Ore ao Senhor e peça que Deus continue tocando você e agora falando contigo através da sua palavra. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, já te adoramos, já te glorificamos, já exaltamos o teu nome. Toda parte do culto ela é sagrada. Desde o início do culto, desde a hora que abrimos a porta, desde a hora que nos cumprimentamos neste lugar, desde a hora que nos colocamos de joelho, de comum acordo, para orar ao Senhor dos céus e da terra, desde quando, Pai, se colocamos de pé para adorar o teu nome em espírito e verdade, desde quando cultuamos também, prestamos o culto em dizimar e ofertar a tua casa, tudo isso é sagrado. Mas também, Pai, sagrado é o momento da tua palavra. Sagrado é, Pai, quando nos colocamos atentos para ouvir a tua voz por meio da tua palavra, das escrituras e dos textos sagrados que aqui estão descritos para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu lhe peço nessa noite que o Senhor fale para a tua igreja de uma maneira concisa, uma maneira, Pai, que aleluia, que a tua igreja venha entender, venha compreender, que essa palavra, Pai, não pare em nossos ouvidos apenas hoje, mas que essa palavra sirva de combustível para amanhã, em nossos afazeres, em nosso trabalho convencional, ou nossos afazeres de casa ou não. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa semana possa essa palavra trabalhar em nosso coração e nossa vida, e que seja memória
orar no dia de hoje, aleluia, de uma forma tremenda e gloriosa e maravilhosa. E enquanto estiver sendo pregada a tua palavra nessa noite, que o Espírito Santo esteja entre a boca de quem fala e os ouvidos de quem ouve, e esteja não somente convencendo do pecado, da justiça e também do juízo, mas esteja distribuindo dons, talentos e o fruto do Espírito, que é o amor. Ó Pai, fala conosco nessa noite, cerca, Pai, este lugar com muralhas de fogo, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Que demônio nem espírito nem manifestado em pessoas possa atrapalhar o que o Senhor fará nessa noite por meio da sua palavra. Não permita que eu te atrapalhe também, antes que eu seja sensível à voz do teu Espírito em meu coração, para pronunciar não aquilo que quero, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, você que crê, diz: fique conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aplaudindo ao Senhor com as suas mãos e glorificando a Deus com a sua boca, porque as suas palmas não podem substituir o seu glória a Deus. Aleluia. Traz água para mim, que toda vez que a pastora vem aqui louvar, ela toma metade da minha água, quando não toma toda a água. Irmãos, o texto que nós lemos está dizendo de um homem chamado Lázaro. Diga comigo, Lázaro. Esse Lázaro, quem é Lázaro? Lázaro, ele tinha duas irmãs, ele tinha Marta, ele tinha Maria. E como é que houve o conhecimento de Jesus com essa notória família? Essa família tão especial para o Senhor Jesus Cristo, que vivia e morava numa fazenda na cidade de Betânia. Essa família ocasionalmente conheceu o Senhor Jesus Cristo quando ele passara por meio do seu vilarejo, da sua cidade, da sua fazenda em si. Então Marta constrangeu Jesus a entrar, e quando Marta constrange o Senhor Jesus Cristo a entrar naquele dia, a Marta vai para a cozinha, em outras palavras, para quê? Para preparar um jantar, para preparar, aleluia, uma preciosa culinária para o Senhor Jesus Cristo. Mas lá tinha uma irmã, essa irmã se chamava Maria. Enquanto Marta estava na cozinha, Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo as palavras de sabedoria que saíam da sua boca, até a hora que Marta então olha para Jesus e diz: Senhor, tu não te incomodas de ver Maria aí e eu te servindo a sós? Então Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, estás preocupada com muitos afazeres, mas só um é importante, e Maria pegou a melhor parte. Pergunte assim: qual é a mensagem? É bom estarmos a adorar o Senhor, glorificar o Senhor, a ver, aleluia, pessoas que se arrumaram, se dedicaram para estar aqui nessa noite, mas a melhor parte não é essa. A melhor parte é quando sentamos aos pés do Senhor e ouvimos a sua palavra, a falar conosco, a nos instruir, a nos redarguir, a nos exortar. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para quê? Para que você ouça a palavra dele neste lugar, e se você ouve, glorifique a Deus, porque ele está aqui nessa noite. Só que, Lucimara, todas as vezes que Jesus estava neste lugar, havia comida, Eliane. Terezinha, todas as vezes que ele estava ali, irmão Márcia, o Senhor Jesus Cristo, ele era carregado de uma alegria muito grande, pastor Andrés, irmão Davi, Natan e Maria Eduardo, porque todas as vezes ele estava num ambiente a qual as pessoas tratavam ele bem. Mas chegou um dia que a alegria naquela casa não existia mais. Chegou um dia que o Senhor Jesus Cristo estava distante daquela casa. Então, por sua vez, aquele homem a quem Jesus amava e estimava muito em seu rol de amizade, muito eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas Lázaro não. Lázaro tinha um lugarzinho guardado no coração do Senhor. Lázaro era aquilo que Salomão dizia, aleluia, que existe amigos que são mais chegados do que irmão de sangue, e Lázaro era um deles para o Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, então, o Senhor Jesus Cristo está distante, está em outra cidade, acreditando nós teologicamente, geograficamente, que ele estava na cidade de Jerusalém. Então Lázaro fica enfermo. A Bíblia diz então que Marta e Maria pegaram uma carta, escreveram uma carta e enviaram por meio de mensageiros até o Senhor Jesus Cristo. E o que estava escrito na carta era: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo.
texto diz então que Jesus passou ainda 2 dias naquele lugar. Jesus ainda passa 2 dias, com mais 2 dias, 4 dias. Quando ele chega no 4º dia, o texto fala que Lázaro já está enterrado. Eu estou correndo porque o texto é o 12, é o capítulo 12, mas se você não entendeu pelo menos um pouco do capítulo 11, você não vai pegar a mensagem. Lázaro está enterrado, já faz 4 dias. As suas irmãs dizem para Lázaro, fala para o Senhor Jesus Cristo, já é de 4 dias, ele já cheira mal. Mas Jesus está à beira do túmulo, e Jesus olha e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que ora antes era morto, agora ele sai vestido como uma múmia, ou seja, ele está enrolado em torno de 20 panos, ou melhor, 20 metros de panos de linho fino. Está enrolado Lázaro em torno de um lenço de linho, está sobre o seu rosto. Então Jesus Cristo olha para Lázaro, que está atado, ligado, está amarrado em mãos e pés, e diz: desata ele e deixa ir. Pergunte por quê? Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Entenda nessa noite que Jesus te libertou para que você seja livre e não seja preso a dogmas humanas ou então doutrinas humanas. Jesus está te chamando nessa noite para lhe dizer, aleluia, que você é livre e liberto para servir a Ele em espírito e em verdade neste mundo. Glória a Deus, aleluia. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém. Amém. Olha, observe, fique em paz. Observe aqui no capítulo 11, acontece essa história que eu passei muito por cima. Nós estamos falando de 46 versículos do capítulo 11. Eu resumi em questão de minutos, para que você entenda algo. Só que o capítulo 12 acontece cronologicamente. O que é isso? É na sequência. Capítulo 11, Lázaro está morto. No capítulo 11, Lázaro está enfermo. No mesmo capítulo ele é sepultado. E no mesmo capítulo ele é ressuscitado. Mas no capítulo 12 está dizendo que aquela casa onde havia luto, aquela casa aonde, hora antes, Marta e Maria choravam e era consolada pelos judeus, ou até mesmo pelos seus parentes que ali estavam. No capítulo 12 agora há uma ceia. No capítulo 12, a qual nós lemos, está descrito que há um banquete na casa aonde havia luto. Isso daqui é tremendo, porque não é um algo qualquer. Não é um aleijado que o Senhor Jesus Cristo cura, ele levanta, pega a sua cama e anda. Não é alguém que ora tinha visão e agora está cego, e o Senhor Jesus Cristo diz: vai, a tua fé te sarou ou te curou, e ele já enxerga. Nós estamos falando de um lugar que havia luto nessa casa, e agora a alegria, agora a festa, agora a banquete. Glória a Deus. Natan, existem histórias, existem situações que as pessoas vêm nos contar para que nós possamos orar por essas pessoas. E a história é tão terríveis que nós ficamos procurando entender o que Deus faria para ajudar essa pessoa, para ajudar essa família. Não é porque eu não creio, eu creio no impossível, eu acredito, eu sei que Deus fará, eu sei que Deus faz milagre. Mas eu fico tentando entender o que Deus faria para ajudar a auxiliar essa pessoa. Porque nós já passamos por situações de orar por pessoas com câncer e ser curado. Mas também já passamos por situações de orar por pessoas com câncer e não ser curado. Ora, antes, há uns anos atrás, sentamos com uma pessoa que estava decidida em separar do seu marido, 15 anos, casada. Conversamos com essa pessoa das 10 da manhã até as 8 da noite. Ela saiu de lá feliz, alegre, abençoada, reatou com seu marido e permaneceu até os dias de hoje. Casamento esse que tinha 15 anos, estão permanecendo aí para em torno de 18 anos. Mas também já passamos por situações de passar de 10 a 12 horas com um casal.
E aparentemente saiu tudo bem de dentro de casa. Mas no outro dia recebemos a notícia que a mulher tinha mandado o marido embora. E o que eu quero lhe dizer com isso? Porque nada me empolga quando Deus faz um milagre e nada me entristece quando Ele não faz. Sabe por quê? Porque eu creio que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas o que eu respeito? Eu respeito o limite. Que Ele é uma pessoa, tem hora que Ele quer e tem hora que Ele não quer. É como um pai. Eu tenho meu charme com os meus filhos. Eu tenho condições às vezes de dar para eles. Eu falo assim, hoje não. Por quê? Hoje não. É um charme de pai. E eu preciso respeitar isso com o Senhor. Eu preciso entender isso com o Senhor. E isso daqui não é diferente dessa história de Lázaro. Por quê? Porque a morte, quando ela bate a porta, pode ser que nós tenhamos uma esperança ali de um dia ou dois. Uma pessoa está acamada. Nós temos até uma esperança. Mas a questão de Lázaro, ele já está há 4 dias. Qualquer pessoa, no seu sentido normal, diria, acabou para elas, acabou para essas mulheres. Essas mulheres, elas enfrentariam um caos em suas vidas. Por quê? Porque o texto não fala que elas tinham filhos ou maridos. Elas eram 2 mulheres solteiras que tinham, aleluia, uma figura masculina do seu irmão. Logo, não estava somente comprometido, aleluia, a sua figura masculina, mas também o seu futuro. Porque quando uma mulher perdia o marido, ela tinha filhos, então ela olhava para os filhos e dizia, ele vai crescer e vai fazer o papel do pai. Assim fez o Senhor Jesus Cristo, após a morte de José, o seu pai adotivo, aleluia. Jesus então toma conta da casa. Ele é o primogênito, ele é o filho mais velho, e aquele, aleluia, que discorre da profissão do seu próprio pai adotivo. Ele se torna marceneiro, ou melhor, carpinteiro. Ele sustenta a casa, ajuda sua mãe Maria, ajuda seus irmãos, seus 4 irmãos homens e as suas irmãs. Mas na questão de Marta e Maria, não tinha esperança. O que seria dessas mulheres? Mas pergunte assim, qual é a mensagem? Quanto você menos espera que Ele chega. Eu vou repetir que você não entendeu. Quanto mais nós pensamos que está tudo acabado, é Ele dizendo para nós essa noite, ainda há esperança. Para a árvore cortada ao cheio das águas, ela vai brotar em sua vida, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Isso daqui é tremendo. Por quê? Agora Jesus está na casa de Lázaro, diga amém. Amém. Marta está servindo a mesa como sempre, mas Maria vem com um odre, com um vaso de nardo puro. Por que a Bíblia diz, especifica que era puro? Porque existiam muitos falsificados em sua época. E ela pegou aquele nardo. Aquele nardo puro era para quê? Era quando você recebia alguém de honra na sua casa. Você pegava o dedo, melava no nardo, ungia a pessoa na testa, mostrando a ela a importância que ela tinha de estar na sua casa. Mas Maria, ela pega o odre inteiro e derrama aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse odre não é qualquer odre. Esse odre tinha um valor de 300 denários. 300 denários eram 300 dias de trabalho. Cada dia 1 denário. Era quase 1 ano de sua vida de trabalho. O que ela fez? Ela pegou 300 dias do seu trabalho e investiu num óleo, ou seja, num nardo puro, em um perfume sofisticado. Em uma simples ocasião, ela pega esse óleo e derrama aos pés do Senhor. Para uma mulher pegar um pano, uma toalha e se abaixar, e enxugar os pés de um homem, já seria, aleluia, ela abrindo mão da sua honra. Agora imagine só, ela desamarrar os seus cabelos, descer até embaixo onde estão os pés do Senhor Jesus Cristo, e enxugar com os seus cabelos os pés do seu Senhor. Ali ela estava mostrando uma forma de gratidão ao Senhor. Ela estava dizendo, eu só estou feliz, eu só estou alegre. Hoje só tem ceia na minha casa. Hoje o meu irmão só está aqui porque o Senhor parou diante da sepultura e chamou ele para fora. O que eu quero lhe dizer
dizer nessa noite é que o odre você tem, e não é um nardo de um perfume qualquer, é o seu coração. E Deus está te dizendo nessa noite: quebra o teu vaso nessa noite, quebra o teu coração nessa noite, derrama a sua adoração diante dele e deixa o perfume de Deus, ou melhor, o perfume do seu coração, da sua adoração, subir diante das narinas do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Após passar pela introdução da mensagem, agora eu vou começar a pregar e termino em breve. Eu estou lhe dizendo nessa noite que ainda que o capítulo 11 tinha luto, o capítulo 12 tem alegria. Eu não sei qual é o estado que está a sua situação hoje. Eu não sei em que capítulo está a sua vida hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus pode e vai mudar a sua história. Eu tenho certeza nessa noite que, diferente do que está acontecendo hoje, aleluia, ainda que você diga: pastor, eu estou com a minha vida voando, mas eu acredito que há um espaço dentro de você para melhorar mais, para ser mais abençoado por Deus, aleluia. Eu sei que às vezes nós falamos ao Senhor e dizemos: Senhor, até aqui está bom, eu não tinha nada, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós já entendemos a sua gratidão, mas diante do Senhor, isso é uma mediocridade. Antes de você se ofender, medíocre não é uma pessoa ofensiva, é uma pessoa mediana. Aleluia. O que Deus está te dizendo nessa noite? Que ainda há espaço em você para ser melhor, ainda há espaço em você para ser mais abençoado, ainda há espaço de, aleluia, de Deus na tua vida para você encarar uma prosperidade maior, melhor, um coração mais, aleluia, mais voltado às coisas de Deus. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou repetir nessa noite com outras palavras. Eu estou lhe dizendo nessa noite, aleluia, que não há limite de Deus na tua vida para te fazer voar nessa terra como nunca antes aconteceu. Vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu estou lhe dizendo nessa noite: como mudar uma casa sem mudar os móveis nos lugares. Há uma estatística que diz que a mulher gosta de mudar a casa, as coisas de lugar, para dar uma impressão de estar em sempre um lugar renovado. Renovado, exatamente. Há um poeta que diz que para você mudar o aspecto de uma casa é só colocar uma boa melodia. Mas eu estou lhe dizendo nessa noite que, diferente do cenário que você está, e diferente da situação que você esteja, na sua mente, no seu coração, na sua vida em si, você não precisa mudar nada, a não ser o seu interior para receber aquilo que Deus tem para você nessa terra. Eu estou lhe dizendo nessa noite, aleluia, que ainda que tivesse passando por um luto emocional, psicológico, financeiro, aleluia, eu estou lhe dizendo nessa noite que pode e vai nascer alegria no teu coração. Eu estou lhe dizendo nessa noite que pode e vai nascer alegria dentro do seu lado, da sua casa. Aleluia, levanta a mão que eu vou profetizar nessa noite. Todos os sonhos, projetos que hora antes estavam enterrados, o Senhor está ressuscitando nessa noite de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa, que você vai começar a enxergar uma luz no túnel. Você vai começar a acreditar novamente. O Senhor, aleluia, te levará em um grau de fé tão grande e tão maravilhoso que nada vai te desanimar nessa terra. As pancadas, as lutas, as tristezas só virão para ser combustível para você continuar e prosseguir na presença do eterno Deus e Pai. Aleluia, eu creio, Jesus. O texto fala que Lázaro e Jesus estão na mesma casa, a ceia. Marta está servindo a ceia como de antemão. Maria está prostrada aos seus pés como antes, por 2 vezes. A primeira vez ouvindo a palavra, a segunda vez ela se prostra diante ela se prostra diante de Jesus, quando Jesus vem para ressuscitar seu irmão. E a terceira vez agora ela está prostrada, derramando óleo sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. Mas pergunta assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? O texto diz
que muita gente, versículo 10 diz, que muita gente dos judeus vinha até a casa de Lázaro, não era para ver Jesus, era para ver Lázaro, que foi ressuscitado. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu particularmente dizendo, se eu encontro alguém que ressuscitou dos mortos, eu faço um café, eu convido ele para a lanchonete ou para casa, e falo para ele, senta aqui comigo, como é que é do outro lado? Como é que foi lá do outro lado, lá? Você estava na onde? No paraíso? Como é que foi? Você encontrou lá Abraão, Isaac, Jacó? Você encontrou alguém lá conhecido? Você viu alguém do outro lado? Como é que é estar do outro lado? Nós estamos falando de 4 dias. Uma pessoa está morta há 4 dias. A nossa querida enfermeira pode dizer o que acontece com o corpo humano após o 4º dia. O sangue já não circula mais. A boca trava tudo, os ossos travam tudo. Não pergunte qual é a mensagem. Qual é a mensagem? Pode estar tudo travado, mas quando o dono da vida chega, a morte tem que devolver, aleluia, aquele que ela trancafiou um dia, aleluia, nas trevas. Glória a Jesus. E o texto diz então que as pessoas estão lá atrás de Lázaro. Mas pergunte assim, qual é o mistério? Qual é o mistério? Agora o texto fala que o sacerdote delibera um plano, um projeto para matar Lázaro, porque através de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, muitos dos judeus criam no Senhor Jesus Cristo. Você não entendeu ainda? Eu estou lhe dizendo nessa noite que Satanás tem raiva de você, os demônios têm raiva de você, os demônios levantam pessoas contra você. Pergunte por quê? Porque você é um testemunho vivo. E por causa do seu testemunho, da sua mudança de vida, da sua transformação, porque Jesus um dia te arrancou do pecado, da mansão do pecado, te fez ser quem você é hoje, aleluia, os demônios olham e diz, por causa do testemunho, muitos estão crendo nesse Jesus, eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ela. E Deus está te dizendo, daí para melhor, eu farei na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Você não entendeu que você não precisa fazer nada, abrir a boca, falar nada, você não precisa nem pregar o nome de Jesus. Tem gente que tem raiva de você. Mas por quê? Por causa do testemunho de vida que Deus fez na tua vida. Você é um testemunho vivo na terra. As pessoas não estão dizendo, as pessoas não estão lendo um livro com a sua biografia de 100, 200 anos atrás, não. As pessoas, para saber quem você é só bater na sua porta, sabe aonde te encontrar. E aí Satanás fica furioso. Por quê? Porque através do seu testemunho, as pessoas estão dizendo, se fez nessa vida, vai fazer na minha vida também. Se Deus transformou, vai transformar também. E se você crê, glorifique a Deus porque Ele merece. Aleluia. O texto diz, os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam aonde? À mesa onde Lázaro estava. Então muitos judeus iam até onde Lázaro estava. Olha o texto. Iam e criam em Jesus. Mas criam a partir de quando? Quando ele sentava com Lázaro e dizia, e aí? Você estava morto mesmo? Tava. O que você é, viado? E Abraão lá. Você viu? Vi isso, vi aquilo. E as pessoas olhando e dizendo, rapaz, olhava, eu fico imaginando o olhar deles brilhando em ouvir Lázaro, mas eu fico imaginando o olhar apaixonado olhando para Jesus e dizendo, isso é de verdade mesmo, hein? Eu achei que aquele cego estava mentindo que ele não era cego. Eu achei que aquele aleijado não era aleijado porque, aleluia, estava mentindo. Mas agora cumpriu uma mentira. Vou dizer que é mentira que o Senhor ressuscitou esse homem. Eu não posso dizer. Eu me rendo e quero te servir também. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Jesus. Amém? Amém. Então pergunte assim qual a mensagem. Qual é a mensagem? Você não pode morrer. Você não pode parar. Tem muita gente que conta com você de pé. Tem muita gente que olha para você e se exemplifica em você. Tem muita gente que olha para você e se você parar, muita gente para também. Mas se você continuar, muita gente vai ter força para chegar onde você chegou. Eu vou reformular e dizer, é para passar
de você. As pessoas não têm que vir após você e ser que nem você. Elas têm que ser melhores do que você. Isso é o reino Glória dos a céus. Deus, sim, Glória a Jesus. Deus, aleluia. De onde que eu sei disso? Como você sabe disso? Jesus ele falou assim: ressuscitei Lázaro 4 dias. Eu curei cegos. Eu levantei aleijado. Eu disse para o leproso: sim, eu quero ser livre. A mulher veio e tocou na minha orla e foi curada. Ou melhor, estancou o sangue. Mas o texto diz que muita gente tocava na orla e era curada lá atrás antes dessa mulher. E de repente seja por isso que ela creu e veio após Jesus e tocou na orla do seu manto. Jesus está dizendo tudo isso. Sabe o que eu fiz? Estou vendo. Mas assim, em verdade eu te digo, obras maiores do que estas vós farão, porque eu vou para o Pai, mas vós vão ficar na terra. Aleluia! Então o próprio Jesus disse: vocês chegaram até mim, mas vocês têm que passar de mim. Pergunte assim: qual é um bom líder? Qual é o bom líder? Quando os liderados superam ele. Quando os liderados veem que o líder está andando, mas os liderados estão correndo. O líder é 1.0, mas os liderados são 2.0. Aleluia. Eu estou lhe dizendo nessa noite que Deus te chamou e não há limite para aqueles que creem, que querem, que confiam, que esperam, que exercitam a fé em Deus. Eu estou lhe dizendo, levanta a mão que eu estou profetizando, que Deus tira o homem do monturo, te traz das malhadas das ovelhas para se sentar diante de príncipes e princesa na terra, e só para saber se você crê e pode glorificar e exaltar a Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. A hora já se foi. Com tudo isso, pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é Não, fale assim: qual é a mensagem de tudo isso? Qual é a mensagem de tudo isso? Você não pode parar. Você não pode parar de forma, de maneira alguma. Tem pessoas que se espelham em vocês. Amém? Tem pessoas que criam força dentro dela por ver aonde você chegou. E por saber os seus sonhos, os seus projetos e saber que é possível. Amém? Então pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Você está proibido de morrer. Amém, Jesus. É sério, isso daqui é tremendo. Tem uma vez que eu fui aconselhar uma moça, foi irmão, não lembro. É tanta gente que eu falei assim: você está proibido de morrer. Você vai rastejando, vai rolando, vai correndo, vai pulando, vai arrastando, mas não para. Olha para alguém e ela fala assim: não para, não para, não para, não para, não para, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu digo, Satanás, eu não vou dar gosto para ele não, porque Satanás ele é mais persistente do que nós. Pergunte como você disse. Como você sabe disso? Porque ele é derrotado, mas não se dá por vencido. Ele é derrotado, desgraçado, ele é derrotado, ele é covarde. Ele só avança quando você está fraco. Mas quando você está ali diante de Deus buscando, ele não aparece. Quando você está meio enfraquecido, ele vem. Mas ele é persistente, ele sabe que os dias dele está contado, mas ele diz: eu não desisto. Aí vem você, qualquer luta, qualquer prova quer desistir. Aí Deus olha e fala assim: rapaz, Satanás está condenado, está direcionado para o lago de fogo. Você tem o Espírito Santo, você tem a presença, você tem a palavra, você tem a promessa do reino dos céus, você tem a promessa que se você cair morto aqui, a sua alma não desce, a sua alma sobe para diante de mim, e você quer parar? Então olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: olhar de vencedor, viu? Olhar de vencedor, viu? Amém? Amém. Feche os olhos onde você está.